Boa noite, técnico. Mister Arthur Jorge, tudo bem? Sou o Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes. É um canal de inclusão para todos os surdos aqui do Brasil. Primeiro eu faço a audiodescrição para os cegos que estão também nos assistindo. E eu faço uma audiodescrição aqui do ambiente para que eles possam entender melhor sobre o que está acontecendo. Então, sou o Rodrigo, careca, barbas grisalhas, 1,90 m. Estamos aqui ao lado do Mister, o técnico Arthur Jorge, do Botafogo, com o seu backdrop, com os patrocinadores, Comebol Libertadores, e dizendo para todos vocês da inclusão. Antes da minha pergunta, Mister, faça sinal que hoje é uma data muito especial para a comunidade onde eu participo, da comunidade dos surdos. Hoje é dia 24, então hoje é o dia das Libras, dia da comunicação dos surdos. E falando em números, são 10 milhões de surdos no Brasil. E eu sou o primeiro repórter, comunicador inclusivo, que faz as entrevistas levando para o público surdo. E o seu conterrâneo, fazendo um ano, o senhor Luiz Castro, Mr. Luiz Castro, foi o único, até esse ano, de que me chamou até ao lado para fazer exatamente para o público surdo. E foi de uma alegria tremenda para a comunidade surda. É o destaque que eu faço, fazendo um ano hoje desse trabalho, e fazendo uma observação também a todos os nossos colegas aqui da imprensa, a todos os veículos de comunicação que transmitem o futebol sul-americano, internacional, também a CBF, a instituição, a todos, e todos os clubes, os seus assessores de comunicação. Existem, como hoje existiu, surdos assistindo o jogo, e falta a comunicação direta para eles. E eu acho que no século XXI, nós não termos intérprete de Libras ao lado do professor, ao lado do mister e ao lado de jogadores, a gente exclui 10 milhões de surdos no Brasil. Então, essa é a minha fala nesse dia tão especial, e eu queria fazer a pergunta ao senhor Arthur. O jogo de hoje foi espetacular, o Botafogo no segundo tempo fez uma partida brilhante. Tanto é que o Luiz Henrique, que fez o segundo gol, saiu aliviado, saiu ali correndo e abraçando o mister. O mister falava muito com o Luiz Henrique no primeiro tempo e no segundo tempo sobre as posições em que o Luiz Henrique estava tendo um pouco de dificuldade. Aquele gol que o Luiz Henrique fez, foi um alívio para o próprio Luiz Henrique e para o mister? Pergunta isso, certo? É a pergunta. Sim, foi um alívio do Luiz Henrique, o gol que ele fez com Arthur Jorge? Não vejo isso como alívio nenhum. Foi uma consequência do trabalho feito. Fizemos coletivamente um jogo muito interessante e aquilo que foi o avolumar do resultado é consequência do bom jogo que os jogadores acabaram por fazer, um jogo muito bem conseguido, numa partida muito difícil para nós, mas que era importantíssimo hoje vencermos para podermos reentrar nas contas deste grupo da Libertadores. Arthur, tudo bem? Duarte da Band News e do Record. Você já falou sobre a comparação da Champions com a Libertadores. Só que hoje você teve o prazer de dirigir pela primeira vez o seu time numa Libertadores em casa. Hoje, os times brasileiros, pelos últimos retrospectos, o Brasil vem sendo campeão da Libertadores desde 2019. Isso aí, de certa forma, coloca uma pressão maior dos adversários em cima dos brasileiros. Os brasileiros têm mais dificuldades na Libertadores, justamente por causa disso, que os brasileiros são os mais visados hoje, na sua opinião? Não creio que crie qualquer tipo de pressão. Aquilo que é o comportamento e a atitude, e a mim compete-me falar sobre aquilo que é o desempenho do Botafogo. Nós tivemos um arranque em falsa verdade nesta fase de grupos. Depois de muito trabalho, de mérito para chegar a esta fase, era importante hoje vencermos. Naturalmente que eu muito contente também por ter ganho um jogo, ter ganho o meu primeiro jogo de Libertadores, num ano em que ganhei jogos de Champions, ganhei Libertadores, portanto, do ponto de vista pessoal, extraordinário, mas neste momento aquilo que é o importante é termos somado mais 3 pontos, de uma forma muito justa, num jogo muito bem conseguido por parte de todos os jogadores.
com um bom desempenho. Não foi ganhar só por ganhar, foi um jogo em que ganhámos com um bom desempenho, onde fomos claramente superiores, e portanto quando assim é, mais satisfeitos ficamos, e eu fico muito contente por ter jogadores com esta capacidade e com esta qualidade para poder ajudar e ficarmos mais perto de ganhar jogos. Arthur, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Você perdeu logo no início do jogo o Tiquinho Soares, e no segundo tempo você mudou o Bastos. Não sei se aconteceu algum problema físico, queria que você falasse sobre essas duas situações. E agora, virando a chave, final de semana você vai ter seu primeiro clássico comandando o Botafogo, fora de casa, onde a gente sabe que o seu retrospecto aqui no Botafogo é ruim, são 2 jogos fora e 2 derrotas. Queria que você falasse um pouco sobre esse adversário, o Flamengo, que é o líder momentaneamente do campeonato, tem 7 pontos, o Botafogo tem 6. Então, queria que você explicasse a situação do Tiquinho e do Bastos e falasse um pouco sobre essa expectativa para o primeiro clássico. Eu vou começar exatamente pela expectativa, porque eu sou bem mais positivo que você e eu olho para os 3 jogos que fizemos e que ganhamos. Ganhamos os últimos 3 jogos e é nisso que eu me foco. E é isso que me alimenta naquilo que é o meu futuro e, portanto, mas sei perfeitamente que no domingo teremos um jogo extremamente difícil frente a um dos candidatos ao título, uma equipa que vai neste momento na frente, portanto uma equipa que está recheada também de individualidades e de qualidade coletiva também, mas a seu tempo, e pensaremos nisso agora nestes dias que faltam para lá chegarmos, para tentarmos estar preparados, sendo que as expectativas têm que ser sempre controladas e medidas em função daquilo que nós fomos capazes de fazer. Portanto, ninguém ganha jogos antecipadamente, também não os perde, nós temos que nos preparar de forma capaz para podermos estar à altura do desafio que teremos no domingo no Maracanã. Neste momento, aquilo que é possível, a provável lesão do Tiquinho, porque acabámos por perder muito cedo, é uma baixa importante para nós, se confirmar essa lesão, porque eu digo sempre se confirmar, porque espero sempre pelo resultado clínico para poder aferir dessa mesma lesão, e fizemos sim por opção a questão da substituição do Bastos, porque estava desgastado, estava já a acusar alguma fadiga e então também por prevenção entendemos fazer essa substituição, ainda que fosse muito à vontade dele de continuar, mas percebemos que estava num momento em que era mais seguro, mais prudente tirá-lo do jogo naquele momento e, portanto, foi essa a opção que tivemos. Boa noite, professor. João Machado, Rádio Opinião. Me cabe, então, lhe perguntar um pouco sobre, de fato, a partida, né? Uhum. Como é que se desenvolveu a partida, porque tivemos 2 tempos distintos, um primeiro tempo que talvez as coisas não estivessem funcionando tão bem no ataque, mas logo depois, no segundo tempo, acontece um lance muito semelhante ao que aconteceu no primeiro tempo diante do Juventude, um perde, pressiona e o Botafogo recupera a bola ali no próximo ao ataque e consegue abrir o marcador. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso e uma só, né? Uma só. Eu já respondo a seguir. Então. Eu queria que falasse também sobre esse ambiente. São terceira vitória consecutiva. Há uma construção aí, né? A equipe vem se desenvolvendo. Que você falasse sobre isso também. Sim. Sobre o jogo, eu acho que nós tivemos um jogo muito equilibrado. Poderemos dizer que aquilo que foi as grandes diferenças do primeiro tempo para o segundo terá sido nós termos corrigido aquilo que foi o nosso jogo posicional ofensivo, conseguirmos estar mais bem posicionados, desgastar menos, mas mais próximos e capazes de ferir a baliza contrária, e o ataque à profundidade, onde nós no primeiro tempo tivemos de facto muita posse de bola, algo inconsequente em alguns momentos, mas com paciência, com serenidade, um bocadinho à imagem daquilo que nós temos pedido e tentado com que a equipa possa ter o controlo da partida, o controlo emocional para não se desgastar com aquilo que foi uma equipa que defendeu muito baixo, muito perto da sua área também, no primeiro e no segundo tempo, procurou retirar espaços, mas nós fomos pacientes, fomos capazes de estar muitas vezes perto da baliza contrária. A diferença está que na segunda metade fomos mais assertivos, fomos mais capazes, finalizámos mais vezes, conseguimos fazer gol também, portanto é a grande diferença que eu encontro. Agora, do ponto de vista da qualidade e daquilo que foi o desempenho da missão e o compromisso de todos os atletas, muito igual durante 90 minutos e um igual de grande qualidade também, e onde a equipa teve no seu melhor, e portanto diria que aquilo que hoje foi o fator determinante para vencer
foi a entrega com que os atletas puseram em campo e a forma como se disponibilizaram para o jogo. Para mim isso foi claramente o fator diferenciador naquilo que fizemos. Boa noite, Alan Viana, do Visão Botafoguense. Eu queria fazer uma pergunta que pode ser extensiva aos dois, mas mais direcionada ao Matheus, tá, dessa vez. Matheus, qual é o grande desafio de se encaixar nesse esquema do Botafogo, que é um esquema que há muita movimentação? Ora, nós vemos o 4-2-4 tão falado, às vezes 3-4-3, às vezes o 4-2-3-1... Tem uma variação muito grande nesse esquema, é o que eu enxergo, pode ser impressão minha, mas acredito que seja isso. Para o lateral, que às vezes faz aí a lateral direita ou esquerda, e às vezes também está ali na meia pelas alas, qual é a grande dificuldade para se atuar nesse esquema de jogo, ou se tem sido de fácil assimilação para vocês laterais? Boa noite para você, e primeiro que nada, acho que tem que se adaptar para esse tipo de esquema. O Mister, em pouco tempo que temos trabalhado entre jogo e jogo, quis plantear sua ideia, e foi muito claro que para o jogo de nós, nos laterais, é muito fundamental, e nós temos que adaptar a jogar entre o lateral e o ponta, o extremo, e acho que pode ser para jogar no meio, do extremo para dentro ou para fora, ou lateral para dentro, e isso que é parte do jogo, da movimentação, e é isso. Nós temos um esquema que pode variar, mas sempre todos estão aptos para jogar em qualquer posição. Respondeu muito bem, está a responder. Opa, boa noite, tudo bem? Parabéns pela vitória. Minha pergunta serve um pouco para os dois. Recentemente, um vídeo do Bernardo Silva, do Manchester City, reclamando do calendário de ter jogado uma partida da Copa da Liga depois de ter jogado a quartas de final da Champions League, viralizou, porque ele fala sobre cansaço, fadiga. E aqui no Brasil, a questão do calendário é sempre muito polêmica, porque é jogo quarto e domingo praticamente o ano inteiro. E, Arthur, você é um cara que trabalhou na Europa a vida inteira. Lá não é quarto e domingo a temporada inteira. Você já conseguiu se acostumar, mais ou menos, sobre essa loucura que é o calendário daqui? E para você, Ponte, o jogador, como é que, nesse período já de um ano que não vai parar para a Copa América, como é que está sendo fisicamente para você? Às vezes você se segura um pouco, ou tem que ser intensidade máxima? Como é que é um trabalho fora do clube? Não, creio que não tem que segurar carga, porque isso tem que, para mim, aproveitar a oportunidade que o Mister dá, seja todo o jogo, seja 10 minutos ou seja nada. Tem que trabalhar sempre, e por mais que os tempos sejam muito curtos entre jogo e jogo, e se tem que acostumar aqui, eu acho que já sei que vai ser uma quantidade de jogo muito grande, mas estamos aptos, estamos preparados fisicamente, e temos que trabalhar mais para cada dia ser melhor e aguentar essa seguidilla de jogos. Sobre o calendário, eu não quero de todo ser ou fazer parte daquilo que é polémica, porque não é essa a minha função aqui, mas de facto é um calendário muito apertado, um calendário que tem acima de tudo consequências para aquilo que é o desempenho físico dos atletas, não só do ponto de vista da performance, mas também da maior probabilidade de lesões, tal e qual como tem acontecido em alguns clubes, tem acontecido também no Botafogo, e isso mais agravante nos traz quando, como é o meu caso, peguei num elenco com já 22 partidas para trás, portanto, onde o trabalho que é feito, a simples mudança, aquilo que é ter trabalho para trás, que nós não controlamos, dificulta também aquilo que temos no momento e seguramente no futuro, mas estamos preparados e disponíveis para poder ajustar, melhorar e fazer com que se minimize o impacto físico nos atletas, porque os jogos estão todos lá, vamos ter que os fazer, mas é de facto muito difícil para um atleta de alta competição, um atleta de nível alto, poder corresponder à exigência daquilo que é o campeonato e as competições onde estamos inseridos, e que neste caso são 3, o que nos compromete semanas inteiras, meses inteiros, a competir de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias. Aqui, Arthur,
Jonatas Santos, canal BTB Esportes, parabéns pela vitória. Boa noite para você, boa noite para o Matheus. Eu queria saber como é que você se sente já tendo uma forte identificação com o torcedor do Botafogo, o torcedor do Botafogo até chamando você de Rei Arthur, Arturismo, AJ, uma intimidade já com o torcedor. E para o Matheus, não sei se você lembra, Matheus, a gente conversou lá no Uruguai, no pré-olímpico, e você falou que gostaria de ter mais oportunidade, mais minutagem, a sua vontade era jogar. De lá para cá você vem tendo essa chance. Queria saber as suas pretensões no Botafogo, como é que você se sente? Não, eu falei isso que eu queria ter mais oportunidades e, bueno, quando eu cheguei depois do pré-olímpico eu tive essa chance e agora com o Mister também. E nada, só tem que aproveitar, aprender sempre do tanto do que o Mister fala, também como os companheiros que tenho na frente. Hoje foi o Damián, e eu aprendo muito dele também. A ser uruguaio também, para mim, é outra inspiração também, tanto como o Rafa era também. E é isso, eu aproveito as oportunidades e se o Mister quer que eu jogue, eu vou jogar tudo. E se tem que jogar 10 minutos ou 15 como hoje, eu vou aproveitar até o último minuto para jogar. Eu vou aproveitar a sua questão para poder hoje também, porque é importante, demonstrar a minha gratidão, e eu sei que é a minha, mas também do meu todo o elenco, sobre aquilo que hoje nós tivemos aqui enquanto torcida, porque eles próprios foram o primeiro espetáculo que nós tivemos em campo. Hoje demonstraram, e eu diria que era impossível nós dois não termos este resultado, não ganharmos, era impossível não termos, porque aquilo que eles criaram em termos de atmosfera, aquilo que eles acabaram por nos fazer elevar toda a nossa adrenalina, toda a nossa motivação, só poderia ter este desfecho. Portanto, acho que a exibição hoje conseguida deve-se muito também àquilo que a torcida preparou para nós, a forma como nos acolheu, como nos recebeu. É muito importante para nós vermos o estádio praticamente cheio como hoje esteve. E eu sei que a intimidade comigo vai sempre depender dos resultados, porque quando perder, provavelmente essa intimidade diminui, mas eu cá estarei para fazer o meu melhor, tal e qual como a minha equipa, para darmos o nosso melhor em cada um dos jogos, e esperamos seguramente com que possamos contar com eles, porque, como já disse aqui também, são uma peça fundamental no sucesso que nós possamos ter no Botafogo. Dependerá sempre daquilo que nós, em termos de resultados, conseguirmos, mas muito satisfeito pela forma como temos sido recebidos, eu particularmente, e da forma como sinto também o carinho que me tem sido passado por todos eles. Boa noite, parabéns pela vitória. Gabriel Rodrigues Trivela. Pergunta para o Arthur Jorge. Hoje foram muitas mudanças no time titular, a gente está se acostumando com essas mudanças que você vem fazendo de jogo para jogo. Queria perguntar sobre uma específica, sobre a mudança no gol, entre Gatito para o John. Foi uma opção, pensando na saída de bola, uma opção tática, uma opção para dar rodagem para o John. Qual foi essa opção? Por que essa escolha pelo John hoje? Se isso é uma coisa que vai continuar acontecendo? Se foi uma mudança específica para hoje? Uma coisa que fica clara é que eu não darei rodagem a ninguém. Ninguém comigo vai ter tempo de jogo para rodar. Ou trabalha, como diz o Mateo, ou trabalham para jogar 90, 15 ou nada, ou então não jogam de todo. Essa substituição em particular tem a ver com uma opção tática para nós podermos ter aquilo que pretendíamos do jogo, entendendo que para o jogo de hoje o John era a pessoa indicada para estar no nosso gol, e daí termos feito a opção de trocar. Boa noite, Arthur. Davi Ferreira, do Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Queria tocar também num personagem importante da partida, que foi o Luiz Henrique, né? Ele marcou o primeiro gol com a camisa do Botafogo hoje, estava fazendo uma partida muito boa, já merecendo o gol que ele fez. Queria que comentasse um pouco sobre a atuação dele e também como tem sido importante esse tempo aqui no Rio de Janeiro, com o time treinando, podendo treinar aqui, jogando aqui mesmo, para que o time possa assimilar suas ideias, e como que se reflete também em atuações com a do Luiz Henrique individualmente. Parabéns pela vitória novamente. O Luiz Henrique trabalhou bem, fez aquilo que lhe competia, só fez um golo, tem que trabalhar mais para continuar a fazer golos, que é isso que nós esperamos dele. Portanto, é no fundo aquilo que nós queremos de todos os jogadores dentro da equipa. Estou satisfeito por ele, obviamente, por aquilo que fez, por aquilo que lhe é justo, é merecido. É um jogador de entrega total em cada um dos dias que trabalha. É mais um dos jogadores que nós temos também para nos ajudar em termos de qualidade, em termos daquilo que é
o ambiente que nós temos dentro de todo o elenco, é uma referência também para os mais jovens, para aquilo que ele representa. É um jogador importante dentro do elenco, mas que hoje foi o primeiro que eu espero que seja o primeiro de muitos golos daqui para a frente e, portanto, é essa a expectativa que tem em relação a ele e a outros, mas que a pergunta é direcionada para ele. Em relação àquilo que é o tempo, já falei o que tinha a falar sobre isso, o tempo é o que é. Nesta altura não podemos estar constantemente a falar do tempo que temos para trabalho, não temos. Temos tentado utilizar as ferramentas possíveis, as necessárias, fazer com que haja períodos de recuperação capazes de ter os atletas capazes de poder fazer o seu melhor no jogo seguinte. Hoje estão lá dentro já, só tiramos o Mateu para vir aqui falar convosco, estão a fazer a recuperação, porque domingo temos outra vez jogo, portanto não há muito tempo para festejar. Há tempo sim para poder ganhar, terminar o jogo, dar o abraço que temos que dar coletivamente quando isso acontece, de que fizemos tudo independentemente do resultado, mas aquilo que é o foco dos atletas neste momento é já virado para o próximo domingo, não pode ser de outra forma, porque os jogos são com tão proximidade que não dá muito tempo para estar a festejar, porque temos já um próximo jogo no domingo. Boa noite, Arthur Jorge, Lucas Mol da Litoral News, parabéns pela vitória. Eu queria perguntar sobre a questão do ataque do Eduardo e o Júnior Santos. Depois que o Tiquinho sai, o Eduardo ele já entra pelo lado esquerdo, onde o Tiquinho estava jogando, e o Júnior Santos mantém onde ele estava jogando na maior parte dos últimos jogos. E aí você faz algumas alterações, o ataque fica um pouco mais móvel, o gol até sai com o Júnior Santos caindo um pouco mais para o lado esquerdo para o Eduardo finalizar na direita. Eu queria saber se foi algo que você conversou com eles no vestiário para mudar um pouco essa estrutura de ataque, nessa mexida que você teve que fazer para render um pouco mais do Eduardo, que ele apareceu muito mais na segunda etapa. E eu não lhe posso responder a tudo, porque senão imagino que o seu canal chega a muita gente e se calhar muita gente ficará a saber aquilo que não é suposto ficar. Mas o importante para mim, e tendo em conta aquilo que foi em 2 jogos em que acabámos por perder o Tiquinho, acabámos por perder também o Mateus Nascimento há 2 jogos atrás, portanto 2 jogadores de referência de posição 9. Nós temos que olhar para dentro, olhar para aqueles que podem fazer a posição dentro daquilo que é a missão que temos ou os posicionamentos que queremos para a equipa, a dinâmica que queremos. Neste momento tivemos na frente mais vezes o Carlos Eduardo e o Júnior, é verdade, alternando algumas vezes com o Sava, mas vamos dentro destas dinâmicas e dentro daquilo que nós queremos enquanto movimentações coletivas, criar condições para que haja mais jogadores capazes de ocupar essa posição e preencher, quando tiver que ser, os espaços que outros que não podem competir deixarão. Tá? Obrigado. Boa noite.